Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa de hoje, a gente vai falar de meta de inflação e de todo esse debate que tem sido levantado em torno do sistema de metas. Tá alta a expectativa para a próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, marcada para 29 de junho. É que é nessa ocasião que vai ser definida a meta de inflação de 2026 e que possivelmente vão ser revisadas as metas de 2024 e 2025. A pergunta do momento é: será que na hora de definir a meta de inflação de 2026 vão mudar também as metas de 2024 e 2025? E se sim, quais as consequências para os juros no Brasil? Além de um novo alvo para a inflação, será que a gente vai ver também mudanças relevantes no sistema de metas? É essa a reflexão que a gente faz hoje. A gente fala também de mais 3 temas: nova regra fiscal, carro popular mais barato no Brasil e inflação ainda dura na queda nos Estados Unidos. Eu sou a Nayara Fraga. E eu sou a Bianca Alvarenga. E pela primeira vez a gente vai conduzir essa conversa em conjunto com o objetivo de deixar o papo mais dinâmico para você. Espero que gostem. Hoje é 29 de maio. Vamos nessa? Já faz algum tempo que o governo e os analistas econômicos têm discutido possíveis mudanças na condição da política monetária no Brasil. E quais mudanças seriam essas? Na mesa de discussões agora estão uma eventual elevação da meta e uma possível alteração no modelo de controle da inflação. Esse assunto importa e muito porque ele mexe com as projeções para a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. É por isso que, no momento, a gente está se debruçando sobre as modificações que o sistema de metas de inflação pode sofrer. Tem uma série de hipóteses sendo ventiladas por aí. Mas antes de a gente entrar nisso, é preciso entender o sistema que o Brasil tem atualmente. Nosso regime de metas de inflação foi adotado lá em 1999 como a principal diretriz de política monetária do país. Desde essa época, funciona assim. O Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação e o Comitê de Política Monetária, o Copom, trabalha para cumprir essa meta, aumentando ou reduzindo a Selic ou deixando onde está, para então chegar ao objetivo desejado. A grande questão hoje está na capacidade do Banco Central de chegar à meta de forma rápida. A gente sabe que as chances de trazer a inflação para o alvo até o fim de 2023 são praticamente inexistentes. Pensa que a projeção de inflação para este ano está perto de 6%, enquanto a meta é de 3,25%. Além disso, as expectativas dos analistas de mercado para a inflação dos anos seguintes também seguem fora do alvo estabelecido. Isso tem esquentado o debate em torno do sistema de metas. O próprio governo brasileiro confirmou recentemente que está analisando alterações no sistema de metas. E em mais de uma ocasião, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já sugeriu que não faz sentido ficar discutindo meta de inflação ano a ano. E o que o ministro quis dizer? Hoje, o Banco Central tem que observar a inflação para considerar se a meta foi cumprida ou não só no fim do ano, em dezembro. O que o ministro da Fazenda defende é que seja adotado um sistema de meta contínua. Nesse modelo, caberia ao Banco Central observar mensalmente o desempenho da inflação acumulada nos últimos 12 meses. O Reino Unido, o Japão, a África do Sul, por exemplo, seguem esse modelo. Não só em dezembro, mas em todos os meses do ano, as autoridades monetárias desses países estão olhando se a inflação está dentro do alvo. Outra possibilidade de mudança no regime de metas brasileiro seria estabelecer prazos mais longos para atingir a meta de inflação, diferente do que acontece hoje. Agora, por exemplo, o Copom está tomando essas decisões mirando a inflação já do ano que vem, de 2024. Normal, porque a política monetária afeta a inflação com defasagem mesmo. O ponto é que em um horizonte mais longo, de 2 anos, por exemplo, esse horizonte mais longo poderia dar um pouco mais de espaço para acomodar choques inflacionários como os que a gente viu recentemente. É assim, aliás, que funciona no Chile, um país que segue uma meta de inflação de 3%, olhando para um horizonte de 2 anos. A gente vai entender melhor esse modelo do Chile daqui a pouco, na análise da nossa economista, a Cláudia Moreno. Qual caminho será que o Brasil vai escolher? Um cenário provável, na nossa visão, é a alteração da meta, a alteração do número da meta para os próximos anos.
Essa é uma mudança relativamente simples porque dependeria apenas do aval do Conselho Monetário Nacional. E esse conselho é composto por 3 membros, sendo que 2 são integrantes do governo, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, e o outro é o presidente do Banco Central, que atualmente é o Roberto Campos Neto. A gente acredita que o Conselho Monetário Nacional pode estabelecer em junho uma meta de inflação de 4,5% para 2026. E existe a possibilidade de que as metas de 2024 e 2025 também sejam revisadas. É inclusive em razão dessa expectativa que a gente passou a prever queda da Selic a partir de setembro de 2023. A gente acredita que alguma mudança vai ser feita na condução do sistema de metas de inflação. É difícil antecipar qual exatamente será essa mudança, mas a gente consegue traçar alguns caminhos com base no que existe e no que funciona em outros países. A gente falou aqui em Reino Unido, Japão, mas o que chama mais a nossa atenção hoje é o Chile, porque o sistema de metas adotado lá parece ir na linha do que tem sido ventilado aqui no Brasil. Tem a ver com um prazo mais longo para bater a meta. Quem explica isso melhor para a gente é a Cláudia Moreno, que é responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank. Vamos ouvi-la. Nayara, vale a pena observar o sistema que o Banco Central do Chile usa para controlar a inflação. É um sistema diferente do que a gente usa aqui. Ele dá mais flexibilidade para o Banco Central. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O Chile tem uma meta de inflação de 3% ao ano. Mas enquanto aqui a gente olha para a inflação de 18 meses adiante, lá eles miram a inflação de 24 meses à frente, com base na projeção de inflação elaborada pelo próprio Banco Central chileno. A Autoridade Monetária do Chile mexe nos juros hoje para que a inflação projetada para o horizonte de daqui a 2 anos seja de 3%. Ela também publica a trajetória futura dos juros que é compatível com a convergência da inflação para a meta. Esse compromisso orienta as expectativas dos agentes econômicos chilenos e é visto como um mecanismo crível. Isso é bem importante. Para um sistema de metas como esse do Chile funcionar, a autoridade monetária precisa ser transparente em relação à forma como ela projeta a inflação. Caso contrário, as pessoas podem questionar se o Banco Central está de fato mirando os 3%. Esse exemplo do Chile é bom porque ele combina 2 coisas: um horizonte mais longo para cumprir a meta e credibilidade. Ele combina flexibilidade para absorver os choques inflacionários com um modelo de projeção de inflação que é crível. Isso não significa, claro, que o Chile hoje está sem problemas. Aliás, assim como nós e boa parte do mundo, eles estão enfrentando inflação alta. Mas essa flexibilidade e essa credibilidade deixam um cenário mais previsível para os chilenos, digamos assim. Diante desse exemplo do Chile e dos pontos positivos que eu citei, eu imagino que você deva estar se perguntando: o Brasil deveria seguir, então, o caminho dos chilenos? Bom, a gente acredita que esse modelo do Chile é sim interessante e que ele ajuda a explorar as possibilidades e desenhar cenários. A gente, inclusive, acredita que faz sentido haver uma discussão sobre mudança no horizonte de cumprimento da meta no Brasil. O ponto é que, como a gente já mencionou aqui outras vezes, mexer no sistema de metas do Brasil, no momento em que a inflação está elevada e as expectativas estão desancoradas, é algo que apresenta riscos, Nayara. Agora o assunto é a nova regra fiscal. E eu sugiro prestar bem atenção, porque por mais que a gente vá detalhar os principais pontos do texto mais recente, a história é um pouco complicada. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei do novo arcabouço fiscal. Lembrando que arcabouço é o conjunto de normas criado para controlar as contas públicas brasileiras. E o que tem de novo em relação ao que a gente comentou no último episódio? Bom, na comparação com a redação apresentada na semana anterior pelo relator do projeto de lei, o que a gente vê é que algumas regras ficaram mais duras e outras mais complexas. Vamos então analisar aqui 2 dessas regras que foram alteradas. Primeiro, o novo texto diz que fica proibido excluir gastos do cálculo do resultado primário, que nada mais é do que a arrecadação do governo menos as despesas. Essa proibição de exclusão de gastos reduz a possibilidade de criarem exceções à regra na hora de fazer as contas.
E uma segunda regra do arcabouço fiscal que foi mudada e que a gente está analisando tem relação com as despesas de 2024. A nova versão do projeto retirou o dispositivo que permitia que os gastos do governo no ano que vem crescessem 2,5% acima da inflação, isso em relação às despesas de 2023. Agora, os gastos de 2024 estarão sujeitos à regra original, anunciada ainda no início de abril. E que regra é essa? É aquela que determina que os gastos podem crescer o equivalente a 70% do volume arrecadado nos 12 meses terminados em junho do ano anterior. Mas tem um detalhe importante, bem importante. O texto abre uma brecha para as despesas ultrapassarem esse limite. De acordo com a proposta, o governo vai poder, em maio de 2024, durante o processo de reavaliação bimestral de receitas e despesas, o governo vai poder aplicar a regra dos 70% sobre as expectativas de receita do próprio ano de 2024. Se os números de arrecadação estiverem bons e indicarem um resultado maior que o limite ditado pela regra original, o governo poderá gastar mais, até o teto de 2,5% do crescimento real. Se você não entendeu bem o que a gente falou aqui, não se preocupa, o novo arcabouço é complexo mesmo. Inclusive, no último episódio, a Cláudia Moreno fez uma análise dos problemas que essa complexidade pode trazer. E tem mais gente reforçando esse ponto. A Instituição Fiscal Independente, que é um órgão ligado ao Senado que monitora a política fiscal no Brasil, disse recentemente que o princípio de simplicidade não foi atendido nessa proposta de arcabouço fiscal. Além de complexo, a gente continua acreditando que o novo regime fiscal vai exigir um nível de arrecadação muito alto. Por isso, nossa expectativa é a de que a dívida brasileira continue subindo. Ainda olhando para os eventos aqui no Brasil, em breve os carros populares brasileiros devem ficar mais baratos. Na semana passada, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, anunciou um programa destinado a reduzir o preço dos carros no país. O plano seria cortar em alguma medida o valor da alíquota de alguns impostos que incidem sobre veículos que custam menos de R$120 mil. Eu falo aqui de PIS/COFINS e IPI. Novas informações sobre esse programa devem ser divulgadas nos próximos dias, mas o ministro adiantou que carros com maior quantidade de componentes fabricados no país e carros com menor emissão de poluentes terão descontos maiores. Segundo o Alckmin, os carros populares devem ficar até 10% mais baratos. Para ser mais exata, o preço deve cair entre 1,5% e 10,96%. E qual vai ser o impacto dessa medida sobre a inflação? A gente calcula que a redução nos preços dos carros pode retirar entre 0,08 e 0,55 ponto percentual do IPCA de 2023. Seria uma queda representativa, mas os detalhes ainda não foram anunciados e tem muita incerteza em relação ao impacto disso sobre a inflação. Nossa projeção para a inflação deste ano, de 2023, segue em 6%, mas agora com viés de baixa. Bom, esse foi o primeiro bloco do programa. Fica por aqui que logo depois do recado da Larissa, a gente já volta com a análise internacional. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir, youtube.com/c6bankoficial. Acho que vocês vão gostar. Nos Estados Unidos, trazer a inflação para a meta continua a ser um grande desafio. O índice de preços de gastos com consumo, o PCI, subiu 0,4% em abril, depois de uma alta moderada de apenas 0,1% em março. Observando o intervalo de 12 meses até abril, a gente vê uma inflação nos Estados Unidos de 4,4%. De fato, é um patamar bem inferior ao pico visto lá em junho de 2022, quando o PCI chegou a 7%,
mas ainda assim é uma inflação elevada para os padrões americanos. Para a gente ter uma noção, nas 3 décadas anteriores à pandemia, a variação anual dos preços nos Estados Unidos ficou em torno de 2%. A realidade agora está distante disso. O núcleo do PCI, que exclui alimentos e energia, avançou para 4,7% no acumulado de 12 meses. É importante olhar para o núcleo porque é ele que o Banco Central americano considera na hora de checar se a meta de inflação foi cumprida ou não. O que a gente vê hoje é que os preços dos bens industriais deram um alívio depois da normalização das cadeias de produção e da queda das commodities, mas os serviços, como restaurantes, hotéis e outros, seguem pressionados nos Estados Unidos. O mercado de trabalho americano continua aquecido e isso mantém os salários crescendo acima da produtividade. A demanda segue alta por conta disso. E agora é a hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os eventos econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 31 de maio, a gente acompanha o início da votação do acordo que vai permitir um aumento no limite da dívida dos Estados Unidos. Esse acordo suspende o teto da dívida americana até 2025, mas, em contrapartida, limita também os gastos sociais do governo pelos próximos 2 anos. O problema vinha assustando os mercados por causa de o risco do governo americano não ter dinheiro suficiente para pagar suas despesas e até a própria dívida. A proposta vai ser votada na Câmara dos Estados Unidos na quarta-feira e vai para o Senado na sequência. Também na quarta saem os dados de emprego do Brasil do mês passado. Depois de uma surpresa positiva em março, a gente espera que a taxa de desemprego fique em torno de 8,7% em abril. Na quinta-feira, o IBGE divulga os números do PIB do primeiro trimestre de 2023. A gente projeta alta de 2,1% em relação ao trimestre anterior. Ainda na quinta, saem os dados da inflação ao consumidor de maio da zona do euro e a nossa expectativa é de que o núcleo da inflação continue elevado e que demore a ceder. Na sexta-feira, veremos os números da produção industrial brasileira de abril. A gente espera uma contração tanto na indústria extrativa quanto na indústria de transformação. E por fim, também na sexta-feira, e encerrando aqui a agenda, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de maio. A gente acredita que os dados mostrarão um mercado de trabalho que continua aquecido. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo e com a Bianca até aqui. Se você está me ouvindo no Spotify, eu te convido a contar o que achou desse episódio na caixa de perguntas. Você vai ver que tem um botão de responder debaixo da descrição do episódio. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!